Ótima noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse bate-papo que acontece hoje com Rafael Barbosa, que é sócio fundador da X por Y. E vamos falar em períodos de crise econômica, como acontece devido à pandemia do novo coronavírus, as permutas multilaterais ganham mais espaço porque possibilita que empresas ou profissionais façam negociações por meio de trocas sem envolver dinheiro, possibilitando assim transações de produtos ou serviços importantes em momentos de recessão. Nessa conjuntura, as trocas têm sido uma alternativa favorável para alavancar negócios. E para entender como funciona esse tipo de contrato e suas vantagens nesse momento de incertezas, vamos conversar com o empresário Rafael Barbosa, que é sócio fundador da Scale Up xpory.com, uma plataforma de permutas multilaterais líder no mercado nacional. Então, vamos ver, o Rafael já está aqui, vamos começar. Boa noite, Rafael. Olá, Tudo bem? Patrícia. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. É uma honra receber você aqui no nosso espaço, aqui do nosso portal. Que Que bom isso. Eu você fico está aqui. honrado de poder participar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ah, que bom. Você pode falar um pouco quem é Rafael Barbosa? Bom, eu sou um goiano. Estudamos juntos, né? Inclusive, Patrícia, no Colégio Agustiniano. Prazer estar podendo falar com você depois de alguns anos, né? Não vamos falar quantos anos, não. Isso. Eu sou nascido aqui, tive a oportunidade de fazer um curso de engenharia fora, né? Eu sou formado em mecatrônica pela Unicamp. No meio do curso, eu fui para os Estados Unidos, né? Ganhei uma bolsa do governo americano para fazer engenharia nos Estados Unidos. Voltei, formei aqui também formei lá e formei aqui como engenheiro mecatrônico. Tive uma carreira multinacional, começo da minha carreira. Depois montei uma empresa de automação industrial e agora nós estamos com uma startup, né? Que hoje já é uma scale-up, como você disse aí, xpory.com, dentro desse modelo, né? De uma das novas economias, né, mais contextualizada dentro da economia colaborativa, usando as ferramentas de permuta multilateral. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Ai, que isso. Então, Rafael, vamos falar da X por Y. Como que começou essa história? Em que você se inspirou? Como que a empresa funciona? Eu tive essa questão eu fui para um modelo muito tradicional de engenharia, né? Eu montei uma empreiteira, né? Peguei essa época que estava na época do Lula ali, então a gente realmente tinha muita obra de engenharia. As grandes empreiteiras estavam subcontratando, né? Então cheguei a ter 100 funcionários, então estava indo muito bem, né? Com 30 anos, ou um pouco menos de 30 anos, a gente estava com empresa de engenharia e eu achava de fato que estava vivendo o segundo milagre brasileiro. Então. Só que a gente depois começou a ver que nessas obras de Petrobras, que era as quais a gente estava inserido, tinha alguns jogos que a gente desconhecia, né? E num desses jogos eu vi que eu não tinha maturidade para participar, e a gente acabou quebrando dentro dessa questão de pegar obras que tinham donos, né? Então ali foi um grande aprendizado, muito dolorido, na verdade, porque quebrar uma empresa, ainda mais que a gente tinha de fato um volume grande de funcionários na época. Mas hoje eu vejo como uma bênção. Você quebrar cedo te dá a chance de aprender, porque essa questão de quebrar uma empresa, né, você não aprende. Não existe banco de universidade. Eu fiz, depois de ter feito Unicamp, eu fiz FGV, né, gestão empresarial, e de fato eu vi que eu não estava preparado para lidar com todas as consequências disso. Tanto a consequência pessoal, né, de fracassar, tal, quanto a questão de lidar com os problemas mais práticos mesmo. Olha, tem que acertar com 100 pessoas, 100 famílias. Como é que você resolve esse problema? Então a gente conseguiu acertar com todo mundo, mas naquele momento eu comecei a olhar para um lado e falei, olha, como ser um grande empresário sem ficar totalmente alavancado desse jeito, né? Sem precisar de ter 100 pessoas trabalhando, 200 pessoas, porque não há, quando você é um empreiteiro, não tem muito jeito de você
fugir disso, né? Você depende da mão de obra, né? Tem muitos no caso, né? Eu era na área de engenharia elétrica, então muitos eletricistas, muitos ajudantes e tal. Vários profissionais, né? Envolvidos, Exatamente. várias famílias. Acaba que são várias famílias também envolvidas ali, Não, né? exatamente. Eu consegui sair dessa sem nenhum processo trabalhista, mas foi muito dolorido, né? Ou seja, é muito difícil você ter que arcar com essa questão. Então, naquele momento, eu comecei a refletir sobre isso. E eu voltei, como eu tive a oportunidade de estudar na Universidade do Texas, eu comecei a observar o mercado americano. Eu tinha tido essa experiência com startups americanas na faculdade, só que eu era muito novo. Então, na época, né, com 19 anos, 20 anos, eu não consegui captar muito essa questão. Mas aí, depois de já ter feito um ciclo empresarial, eu me senti mais capacitado e comecei a observar esse modelo. E nos Estados Unidos, depois da crise de 2008, 2009, esse modelo de permuta multilateral, ele cresceu muito. Então, lá, eles estão pelo menos uns 15 anos à nossa frente. Lá já está regulamentado, já tem associação internacional, o site da Receita Federal já tem uma aba para permuta multilateral, então eles estão bem à frente da gente. Inclusive, eu tenho uma boa notícia, Patrícia, para dar hoje. No dia de hoje, a Assembleia Legislativa de Goiás, a CCJ, na verdade, aprovou um projeto de lei que começa a regulamentar, ainda no nível estadual, né? Não é um projeto de lei no Congresso, mas já é um avanço, começa a regulamentar essa atividade de permuta multilateral, tanto do ponto de vista de Secretaria de Educação, para ter isso em currículo, quanto no ponto de vista de Cefaz mesmo, para ver como a Secretaria de Fazenda pode ajudar na retomada econômica dos micro, dos MEI, dos pequenos empresários, né? Então, estou muito feliz com isso, é um passo muito importante. Realmente, é uma coisa muito boa. Então, e como é que funciona a X por Y? Bom, a X por Y, ela então é uma rede de negócios que não transita dinheiro. Uma rede de negócio onde todo mundo compra com o que tem. Então, esse, inclusive, é o nosso slogan: adquira o que você precisa usando o que você tem. Na prática, é uma inovação da permuta tradicional. Porque na permuta tradicional, ela é uma forma, uma atividade comercial importante, só que ela é muito limitada. Quando eu tenho interesse no produto da Patrícia, a Patrícia tem interesse no meu produto, no mesmo valor, no mesmo tempo, ok, excelente, é bom para a Patrícia, é bom para mim, eu ocupo minha ociosidade, a Patrícia também, e a gente não se descapitaliza. Então, isso é excelente. Só que é muito raro de acontecer essa coincidência, esse interesse mútuo. Realmente. Então, na permuta multilateral, você tem um grande avanço nisso, porque o que acontece na prática é que você pega o melhor do mundo da permuta tradicional com a flexibilidade do dinheiro, né? Então, eu consumo da Patrícia, no caso hoje nós temos mais de 10 mil, tanto profissionais liberais quanto empresas, então a Patrícia tem 10 mil chances a mais do que negociar comigo mesmo. Então, isso dá uma fluidez, dá um volume de negócios muito, muito maior. Então, essa é a grande inovação da X por Y. De fato, a X por Y não inventou a permuta, né? A permuta existe desde que o mundo é mundo. A grande inovação está no fato de ser a permuta multilateral, né? Então, esse que é o grande pulo do gato. Não há essa necessidade do interesse mútuo, né? O A que é o B que é o A. O A que é o B que é o C que é o D, e assim gira. Então, essa é a grande coisa, né? Não, e é interessante para esse momento de crise que nós estamos vivendo, né? Muita gente guardando dinheiro, outros não têm, né? E às vezes tem algum produto que pode fazer essa permuta, né? Eu acho que é um bom momento para as pessoas investirem, né, nesse tipo de economia, né, de mercado. E até a Giselma, que é uma ambientalista, ela está falando que é muito bacana sustentabilidade e economia circular. Bem bacana. Realmente acho que é isso aí, né, que você está falando. Mas O conceito da pode economia falar. circular, ele é muito forte na Europa, né? E vem de fato, ele pega um pouco até da reciclagem, que não é bem o que a gente faz, mas é realmente do aproveitamento das coisas. Num conceito maior, o que a Giselma está falando da economia circular é o reaproveitamento. Isso é uma grande coisa. A gente percebe, né, há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás agora, a gente saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, justamente por essa modalidade. Nós estamos sendo uma ferramenta para fazer essa reativação. Porque no momento de crise, um instinto, né, do ser humano. O empresário segura os poucos reais que ele tem.
quando ele faz isso, só compra o que foi essencial. Quando ele faz isso, ele afeta uma cadeia inteira. Se todo mundo ficar parado no seu quadrado, né, com suas ociosidades, então você começa a não rodar a economia. Isso acaba complicando, porque sobra, as pessoas ficam, né? Quem é de serviço fica com tempo ocioso, quem é de produto fica amarrado com o seu produto e ninguém acessa o produto do outro. Porque, na verdade, quando você gira na economia, você percebe que o que acontece é que a gente não come o dinheiro. O dinheiro é apenas um meio para a gente conseguir acessar os De ter produtos e coisas. serviços. E o que a XY faz é exatamente isso, de uma forma um pouco mais equilibrada. Cada um tem a sua ociosidade, seja se for um serviço sazonal, né, ou se for um tipo de produto, ele coloca para girar, a gente acaba sendo um mecanismo de venda para ele, né? E com isso ele acaba tendo caixa para comprar outras coisas que ele precisa. E essa é a grande inovação, então, da X por Y. E quem que pode cadastrar? Pode ser qualquer pessoa ou só empresário, CNPJ? Boa pergunta. Qualquer pessoa pode cadastrar na X por Y, independente se está formalizado com CNPJ ou não. O que é bom lembrar é que todo mundo na X por Y fornece alguma coisa e consome alguma coisa. Não existe quem só consuma ou quem só forneça, né? Então, realmente, a gente percebe que um pouco que a Gisela estava falando, a roda gira, é circular. Todo mundo fornece alguma coisa e consome. Então, esse é o nosso slogan, inclusive, né? Adquira o que você precisa usando o que você tem, mas a roda tem que girar. Então, não faz sentido, assim, não é uma plataforma onde você vai consumir e não vai fornecer nada. Você tem que fornecer alguma coisa para consumir. Agora, não precisa ter realmente CNPJ, posso ser uma doceira, posso ser um prestador de serviço, um personal trainer, ou posso ser, de fato, uma grande empresa que todos estão dentro na mesma lógica, né, de circulação. E o que precisa para cadastrar? O site é xpory.com, pode ser o aplicativo também. São os dados cadastrais básicos, né? Se for CNPJ, razão social, o número de CNPJ, responsável, e-mail responsável, e no caso do CPF, também, nome da pessoa, CPF, e na verdade cadastro básico, né? A gente tem muita preocupação com a usabilidade, então não tem aqueles cadastros longos, é simplesmente como tem crédito girando, a gente precisa de fato ter identificação dos documentos, muito similar ao que a experiência que os usuários estão tendo hoje com o Nubank, né? Todos esses bancos digitais, ou seja, tudo tirando foto de documento, então não é nada burocrático, mas como está circulando crédito e dinheiro, a gente precisa de fato ter esse mínimo de identificação. Mas não tem nada complicado, principalmente para a turma nova, né? É o procedimento tradicional aí de Nubank e outros, né? E é preciso de investimento? Nenhum, não há custo para entrar na X por Y, nem mensalidade. Então a gente é tão confiante, Patrícia, no nosso modelo de negócio que realmente é só na performance que a empresa ou o profissional liberal tem alguma remuneração para a gente. Então a pessoa entra, coloca seu produto e serviço, vende, não paga. Quando ela for comprar, aí sim ela paga 10% do que ela está comprando. Mas perceba que já é no fim da cadeia, ou seja, quando a gente de fato já aprovou o nosso serviço. E além disso, tem uma série de gamificações, né? Se a pessoa indicar, ela começa a não pagar a comissão. Então, a gente tem todo um modelo para ser escalável mesmo, para ter uma base grande, porque é assim que fica mais interessante, né? Quanto mais profissionais liberais, mais empresas, mais diversidades, né, de produtos e serviços, mais interessante fica a rede para todos, né? Isso, é verdade. Verdade. E, Rafael, igual você falou, né? Nós temos as permutas bilaterais e as multilaterais. Qual que é a principal diferença entre elas? Para o pessoal entender. Você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse de novo para quem está chegando. Perfeito. E é muito importante porque quando fala permuta multilateral, a pessoa até para de ouvir e fala, não, eu já sei o que é. Eu faço permuta a vida inteira e tal. Mas, de fato, essa é uma grande diferença. A permuta bilateral, ela parte do pressuposto que você está permutando com alguém que tem interesse no seu produto e serviço. Então, por exemplo, eu tenho interesse no produto e serviço, ou serviço da Patrícia, mas a Patrícia não tem interesse no meu produto, se for na tradicional, já não tem negócio, já não faz sentido, né, ter a permuta. Agora, na X por Y, isso funciona bem. Eu tenho interesse na Patrícia, no serviço, no produto e serviço da Patrícia. A Patrícia não precisa nem saber o que eu... Quer dizer, precisa saber para entregar o serviço, mas ela não precisa saber o que eu faço, porque ela não vai consumir de mim. Ela vai na rede, ela tem outros 10 mil opções para consumir e assim gira. Então, eu posso consumir
um serviço dela de 10 mil, ela consome 5 mil de um, 3 mil de outro. Por isso que eu digo que em última instância, é a mistura da permuta tradicional com a flexibilidade do dinheiro. A gente combinou esses dois mundos, né, pegando o melhor dos dois mundos, para ter um modelo de permuta mais provável, né, mais execuível, né? Essa é a ideia. E que pode ajudar muito as pessoas que estão aí, né? Como você tem muito falado, né? Na questão da ociosidade ou do serviço ou de algum produto, é uma forma de dar vida a esse negócio e fazer render, né, outras situações, até inclusive é uma forma de divulgar, né? A plataforma divulga o pessoal que está lá, né? Todos que estão lá, independente de estarem, né, transitando com o negócio, o pessoal tá sendo bem visto ali, né? Exatamente. A gente percebe que, assim, além da gente ser um meio de fomento, né, já que é uma rede colaborativa, a rede empresta, né, tem um adiantamento para as pessoas começarem e tal. Então, além de ser esse braço de fomento, a gente, de fato, é ativo tanto na venda dos produtos e serviços da empresa, quanto na compra, né? A gente ajuda na compra e na venda, até porque esse é o nosso dia a dia. A gente faz as conexões entre quem está querendo comprar o quê, quem está querendo vender o quê, e a gente acaba circulando. Então, esse é um dos grandes diferenciais. Nós estamos começando uma parceria agora com a CIEG e com a Goiás Fomento, e esse foi, né, uma das apresentações que a gente fez hoje, foi justamente nesse foco. Olha, nós não somos apenas uma entidade de fomento, como é a Goiás Fomento, por exemplo. A gente tem uma moeda alternativa, a gente tem o fomento, mas a gente entra, de fato, no jogo com o empresário para ajudar ele a comprar e vender. Não é apenas, olha, a gente está aqui o crédito e você se vira. Então, de fato, a gente faz tem essa dualidade, tanto da questão do crédito, né, em moeda alternativa, quanto a questão de auxiliar, principalmente. E é muito importante isso, Patrícia, porque a gente vê, não só no segmento de startups, eu que sou oriundo desse segmento, mas a gente vê muitas startups com produto e serviço desenvolvido, mas falta ali a habilidade para o desenvolvedor, que geralmente é uma pessoa mais técnica, de colocar o produto dele no mercado. E o que acontece é que muitos deles morrem com o produto na mão, até aí vai arrumar um emprego, tal, porque ele não teve a capacidade, né, de vender. Tal. Então, porque é difícil você exigir, né, de um empresário ou de sócios ali que pode ser que não tenham essa capacidade. Tem capacidade de desenvolver o produto, de produzir, mas não tem a capacidade de venda. Então, a X por Y acaba sendo esse local de compra e venda que a gente acaba auxiliando as empresas nesse período, realmente. Então, e na X por Y tem uma moeda própria. Qual que é essa moeda e qual que é a relação dela com o nosso real? O X é o nome da moeda, né? E é muito bom você ter citado isso, porque algumas pessoas pensam que é uma criptomoeda, que é uma moeda de especulação. Não é. O X por Y apenas o X, né, que é a moeda do X por Y, é apenas uma moeda de permuta mesmo, uma moeda que é para troca, né? Então, um X é igual a um real. Não faz sentido você acumular, você realmente ter toda o trato que se tem com né, o pessoal que trabalha com Bitcoin. Na verdade, é apenas uma moeda para circular, não há esse risco de ficar, olha, vou colocar meus rendimentos ali para valorizar. Não é isso. A X por Y é de fato para você conseguir ter acesso a produtos e serviços que você não tem em reais, usando o que está te sobrando, né? Então, sem afetar seu fluxo de caixa. Essa é a grande função. Então, é uma visão totalmente diferente, apesar de fato da gente ser uma moeda digital, não somos uma criptomoeda e não é uma moeda de especulação, né? Tanto é que, do ponto de vista regulatório, a nossa classificação é totalmente diferente mesmo. Ah, bacana. Você falou que são mais de 1.000 empresários, né? Ou eu estou enganada? Qual é a quantidade de empresários e cadastrados? Nós estamos com um número agora, superamos os 10 mil cadastros, sendo que CNPJ a gente tem por volta de 3.800 e por volta de quase 7 mil profissionais liberais mesmo, né, que não estão formalizados como CNPJs, mas então a gente tem 10 mil cadastros ativos circulando, o que dá uma variedade muito grande de produtos e serviços, né, na rede. O que que dá uma experiência interessante, porque na verdade, no início, quando a gente tinha uma rede mais reduzida, a gente de fato não tinha, né, todo esse número de clientes, o que tornava a experiência pior, né, do que é hoje. Mas é assim em qualquer lugar. Nos Estados Unidos também, quando começou, a rede não era tão grande, foi se ganhando pressão, né, e hoje a gente tem
graças a Deus, uma variedade de produtos e serviços interessante, o que faz que o novo entrante tenha ali ao seu dispor uma série de produtos e serviços para a sua necessidade, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Você bem colocou que são vários segmentos, né? Não, não é um específico, são vários tipos de produtos ofertados. Mas tem algum segmento que é mais requisitado? Olha, o ramo de alimentação é um ramo bem solicitado, né? Até porque é um ramo que todo mundo precisa, né? Sendo independente de qualquer coisa. Então, o ramo de alimentação, eu diria que é o número um. Nós temos o ramo gráfico também, que é muito demandado pelas empresas. E material de construção. Eu diria que são esses três ramos os mais demandados, né? Aí, material de construção envolvendo tanto os depósitos, material de construção, quanto tinta. A gente tem muita demanda desse segmento também. E Tá. mídia, E também muita quando mídia. mídia, É. as pessoas estão valorizando mais, né? Estão entendendo mais como funciona e a importância, né? Na Dessa. verdade, eu acho que assim, a X por Y dá a condição, é importante dizer isso também, das empresas se sofisticarem. Porque a gente vê muito a empresa com dificuldade financeira, aí ela pensa o seguinte, fala, olha, eu não tenho condição de ter uma agência de marketing, eu não tenho condição de ter um advogado, eu não tenho condição de ter uma assessora de imprensa, eu não tenho condição de ter serviços especialistas. Então, o que a gente faz? Isso por isso dá a condição da empresa ter esse serviço e alavancar o seu produto e serviço. Porque, na verdade, a empresa fica ali lutando com as suas dificuldades, ela não tem mídia, ela não tem a marketing, ela não tem nada para poder ajudar. E ela fica com a capacidade dos empreendedores fazer ter essa pegada, essa tração. E é muito difícil, né? A gente sabe que, ainda mais agora, né? Tá um período muito difícil. Com a X por Y, a gente dá uma força nesse assunto, porque ela vê que ela é capaz de acessar esses serviços especialistas, ela delega para especialistas, né, essa parte, e aí, com certeza, o resultado dela fica bem melhor. Logicamente, tudo vai depender do produto, serviço dela. Não é que uma assessoria de imprensa, uma agência de marketing vai salvar, né, Claro. então, se não tiver um produto e serviço. Mas, realmente, dá outra visão, outra projeção para a empresa. Então, a gente vê muito isso acontecendo na X por Y. E algumas empresas ficam mais conservadoras, acabam assim, se reservando ali num momento sem ter essa condição de brigar no mercado aí, né? Porque é uma luta. Todo mundo sabe que todo segmento é muito difícil. Tá? Se você não tiver profissionais né, dentro da sua equipe, parceiros, né, contratados para te impulsionar, é muito Para te difícil. ajudar, né? Exatamente. Eu acho que é igual você falou, acaba que vira uma parceria, né? E cada um pega na mão do outro e ajuda, né? A alavancar cada um dos seus negócios, né? E a divulgar também, né? E quando faz essa permuta, a permuta tem que ser 100% na moeda X por Y ou ela pode ocorrer algum pagamento em reais? Como que seria essa transação? A nossa experiência, Patrícia, no início, a gente começou a aceitar os pagamentos parciais. Mas o que a gente teve, né, pesquisando, e isso foi resultado de ouvir os nossos próprios clientes e ver também os dados, né, que a gente tem, a nossa plataforma é muito baseada em dados, né, a gente começou a ver o que estava acontecendo. O parceiro que põe, o que colocava na época, né, que hoje não é nem possível mais, mas que colocava a permuta parcial, na verdade ele não vendia, porque o cliente da X por Y está interessado em pagar em permuta. Se ele tiver que pagar parte em dinheiro, ele acaba não comprando. Então, o que acontecia? Esse cara não vendia, só que o outro parceiro que estava colocando 100%, ele via o parceiro colocando 50% e falou, eu vou colocar 50% também, porque aí eu recebo um pouco em reais. O que aconteceu foi que a plataforma deu uma baixa muito grande no volume de transações. Então, a gente, a partir da versão, nós estamos na quarta versão agora, mas a partir da versão 3, a gente proibiu o assunto, né, de ter permuta parcial. Então, hoje, mesmo que você coloque um volume pequeno de unidades, né, mas o que você colocar é a 100% X. Então, o que você colocar tem que ser vendido integralmente na moeda da X por Y, né? Interessante. E como que a plataforma pode ajudar quem está endividado devido à queda de receita decorrente a esse recesso da economia? Olha, muito boa pergunta. A gente começou, Patrícia, com o objetivo de monetizar capacidade ociosa. Então, o nosso foco sempre foi na ociosidade. Mas o que aconteceu, né? O que a gente foi evoluindo
e a gente começou a entrar no ramo de inadimplência. E a gente começou a ter bons resultados nesse assunto de inadimplência. Essa questão muitas empresas, principalmente com escola, a gente teve muitos pais devendo escola que conseguiu pagar a escola através da X por Y. Então, isso foi muito até gratificante para a gente, que não era um business que a gente O estava... foco, né? Não era exatamente esse o foco. E hoje a gente tem parceria, por exemplo, com uma das maiores recuperadoras de crédito do país, que é a Pascoaloto, em Bauru, que ela tem mais de 10 mil funcionários só fazendo esse call center de cobrança. Eles perceberam que chega um momento, né? Cada parceiro, cada cliente deles tem um corte, mas chega um momento que ou 6 meses ou um ano, que não adianta você ficar cobrando mais o cliente. Ou você dá uma chance dele pagar em permuta, por exemplo, porque senão ele não vai pagar. Então aquela dívida está perdida, né? Então a gente tem atuado muito nisso, muito nesse segmento agora de inadimplência. Então, você que está nos ouvindo, né, que tenha algum credor que você entenda que você realmente não vai conseguir pagar, ofereça para ele o pagamento em produto e serviço, mesmo entendendo que é no formato multilateral. Então, mesmo que ele não seja, ele não vai querer o meu produto, não tem importância. Coloque ele na X por Y, venha você também, ofereça seu produto para os 10 mil clientes que a gente tem, alguém vai comprar seu produto e com o crédito que você recebe, você paga o seu cliente e ele tem outras 10 mil chances para resolver. Isso vale também você que tem devedor. Olha, você tem um devedor que você está entendendo que ele não vai te pagar em reais, então ofereça a chance. Mas é pessoa de boa fé, é uma empresa de boa fé, mas ele realmente não tem condição de pagar em reais, resolve isso através da permuta. Eu lembro bem, Patrícia, na época da campanha presidencial, eu lembro do Ciro Gomes falar dessa questão de a quantidade de inadimplentes que tinha no país. E eu comecei a estudar um pouco mais esse assunto. É realmente impressionante, é um negócio, chega a ser imbecil. 64 milhões de pessoas são negativadas. Ou seja, isso mais de 60% da população economicamente ativa. Então, você trava É muita gente. muita gente aí. Isso tem um reflexo muito grande no país. Então, eu acho que eu fico feliz em poder começando desatando esses nós. Mesmo que seja uma gota no oceano, mas a gente começa a destravar uma série de pendências que tem, né? E tem um caso recente, Patrícia, que eu acho até relevante citar, acordos trabalhistas, né, entre patrão e empregado que foram aceitos o X, né, na conciliação ali. O funcionário viu que o patrão não tinha condição de acertar, recebeu em X o crédito, então foi muito bom que assim você consegue resolver mesmo coisa que já está no judiciário de uma forma interessante, das duas partes entendendo que ficar nessa briga judicial aí não resolve para nenhum dos lados, então a permuta acaba sendo uma das soluções também. E eu vi você falando em alguma entrevista que também questões também de produtos, que a pessoa de um menino, parece, se eu não me engano, que ele queria ir num determinado show, ele não tinha condições, ele queria ir com a namorada, e ele conseguiu fazer essa negociação através da X por Y. Foi isso Você mesmo. pode contar um pouquinho? Então, quando teve o Vila Mix, né, no ano passado, eles disponibilizaram uns 150 ingressos com a gente lá. E tinha muita gente que tinha interesse. E a gente teve um caso específico de um adolescente que, de fato, ele não era, né? Ele não tinha ainda, estava estudando, ele não tinha uma profissão, então ele não era um cliente tradicional da X por Y. Mas ele tinha uma bicicleta. E ele colocou a bicicleta para vender na OLX. E não vendeu, né? Não porque a OLX não seja um site, tem uma audiência grande, mas como é em dinheiro, não é tão fácil vender. Quando ele colocou para vender na X por Y, vendeu com muita facilidade, porque é em permuta. Não que a gente seja maior do que a OLX, mas como é em permuta, é mais fácil de vender. E com isso, ele já pegou e já comprou os ingressos para ele, para a namorada. E foi um case que ele fez isso muito rápido. Ele colocou, em poucos minutos, ele vendeu na X por Y e já comprou o ingresso. E ele já estava tentando fazer isso na OLX e não conseguiu. Então, de fato, nesse caso foi um desapego, né? Então não era um profissional, mas a X por Y tem espaço para essa turma também. Ou seja, todo mundo que puder fornecer alguma coisa, né? Você fornece o que tem sobrando e adquire o que está te faltando, né? Então, esse é a lógica para todo mundo. Seja você um profissional liberal ou seja também uma pessoa desapegando de algum produto, né?
É interessante. E que essa nova geração, eles chegam ao mercado de trabalho, mas eles acreditam mais que viver experiências é mais importante do que a nossa geração acreditava em bens materiais, né? E aí, eu acho que a X, por isso, ela reflete bem esses anseios. O que você acha? Eu vi uma pesquisa, Patrícia, que eu fiquei impressionado. Pegando jovens do sexo masculino, décadas de 80, 90, 2000, 2010, 2015, foi passando gerações. Na nossa geração, num jovem americano de 18 anos, a resposta para a seguinte pergunta: você quer ter um carro próprio? A resposta era 100%. Então não existia o que não queria ter um carro próprio. Fizeram essa pesquisa agora, se não me engano, foi em 2016. A resposta foi de 63% que queriam, mas 37% não queria. Então é impressionante esse número. Ele vê o carro como... Ele quer ter experiência, ele quer ter o acesso a carros, mas ele não quer ter a posse do carro. Ele vê até a posse como um peso. Ele não tem essa vaidade de ter a posse. Ele quer justamente ter um carro hoje, outro carro amanhã. Ele quer ter acesso ao serviço, mas não quer ter a posse. Então aí começa, né? Quando você começa a estudar economia colaborativa, você começa a se deparar com esse tipo de estudos, né? Eu vejo um outro estudo muito interessante, que é o daquela questão da furadeira, né? Que numa casa média americana, você tem uma furadeira, né? O americano gosta, né, dessa questão de ter a garagem cheia de ferramentas. Da it yourself, né? Do it Isso, yourself, né? isso. Só que o que acontece é que fizeram um estudo que o tempo médio de uso de uma furadeira numa casa americana é de 12 minutos. Ao longo da vida toda, a furadeira é usada 12 minutos. Então você perceba, olha que coisa doida. Todo mundo tem uma furadeira e a média de uso é 12 minutos. Então você gasta mais arrumando a furadeira e deixando um espaço para ela do que de fato ela vai. E é um item que não é tão barato, né? A furadeira é um item caro. Então, o que a pessoa precisa não é da furadeira, ela precisa do buraco na parede. Então, se ela puder colaborar, se todo mundo puder consumir do outro para, né, quando... Agora não, fica todo mundo com aquele estoque, aquele arsenal de ferramentas na sua garagem, ocupando uma garagem inteira. Então, você vê que nos Estados Unidos muita gente deixa o carro de fora mesmo, e a garagem, você vai ver que está cheia de tralha. Estocado. E realmente o cara não usa. Esse estudo eu achei fenomenal. 12 minutos o uso ao tempo da vida toda, e todo mundo, psicologicamente, não, eu tenho que ter uma furadeira, porque caso eu precise, tá aqui a furadeira, tal. Todo mundo com esse pensamento, e né, a colaboração não existiu. Então essa geração nova está nos ensinando muita coisa nesse sentido, sabe? É legal. Eu também achei interessante você comentar que pessoas podem alugar imóveis e pagar por X, com a moeda de vocês, a X. Como é que funciona essa questão do aluguel? Exatamente. Na verdade, é a mesma coisa. Tudo, assim, eu fico vendo na galeria que a gente está, né, que a gente tem a X por Y ali perto do Bougainville, nós temos a galeria com 70% das salas desocupadas. Já estava, piorou na pandemia, mas realmente já tinha uma situação de ociosidade. Então você perceba, o dono dessa sala, ele está sendo duplamente penalizado. Primeiro que ele tem um patrimônio ali que não está sendo alugado, e outro que ele está pagando condomínio, ele está tendo despesa ali, né, com aquele imóvel. Exatamente. Enquanto isso, tem uma série de empresas ou profissionais liberais que gostariam de acessar aquela sala. Então, a X por Y ela entra nisso. A sala comercial nada mais é do que, de fato, né, um ativo da pessoa que ela pode alugar, e o X é só um mecanismo, né, só uma forma de pagamento. Então, da mesma forma, do mesmo raciocínio com os outros itens que a gente estava falando, isso serve para a sala comercial também. Então, tanto imóveis residenciais quanto comerciais, a gente, de fato, tem uma circulação razoável na X por Y, justamente por esse sentido. Não faz sentido você deixar ocioso, né? É prejuízo para você. Isso. E falando nessa questão de ativos e passivos, essa linguagem da contabilidade, eu queria saber como é que ficam as operações fiscais e contábeis para o empresário que integra a plataforma. Excelente. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Fala, olha, não vou fazer permuta porque meu contador falou que isso não é tão legal. A gente até se deu o trabalho, Patrícia, de contratar uma auditoria inglesa, que é a auditoria internacional, para fazer esse trabalho para a gente, justamente para provar que
do ponto de vista fiscal e contábil, não há nenhum problema na permuta. Logicamente, recolhendo os impostos, né? Todo mundo emite nota sobre o que vendeu, o que comprou, né? O que vendeu, porque o outro vai pedir nota. Então, tendo essas práticas feitas, não há nenhum problema. Ah, é uma outra moeda. Não há nenhum problema. Isso entra no balanço da empresa, sai do balanço quando é consumido. Então, realmente, foi bom você ter citado, mas é importante, porque algumas pessoas ficam achando que, ó, isso aí é um submundo. Não, não é. Não é. Importante, na minha apresentação, né, eu cito um dado da Associação Americana, que 75% das empresas listadas na Fortune fazem permuta multilateral. Se você está listado na Fortune, você não é uma empresa pequena. Então, não é um assunto de boteco, não. Não é uma coisa de cliente pequeno, não. Tem muito cliente grande. Nos Estados Unidos, as cifras já chegam a 30 bi de dólares. Esse volume é muito grande, 150 bi de reais, né? Então, um volume para impressionar PIB de vários países aí. Mas, então, agora, a gente está bem atrás mesmo, não só porque a economia brasileira é menor, mas, de fato, proporcionalmente, a gente ainda está bem atrás dos Estados Unidos. Então, a gente tem muito para crescer e fico satisfeito de ser, atualmente somos a maior do Brasil, né? De ser um dos precursores desse movimento, que eu acredito muito. E acredito não só, assim, num tom apaixonado, não. Acredito porque lá fora está dando muito certo, né? A pandemia mudou basicamente o mundo inteiro, mas já estava numa vertente interessante. A pandemia deu até uma empurrada, né? Ela deu uma sacudida no mundo, mas as plataformas de permuta, né, os pares da X por Y nos Estados Unidos estão indo muito bem nesse momento. A gente está aqui ainda, como eu te disse agora, cuidando da parte de regulamentação, né? Demos o primeiro passo aqui na Assembleia de Goiás. Então, a gente tem um caminho longo ainda, mas estou muito feliz que os passos estão sendo dados, sabe? A gente está caminhando e está crescendo diariamente. Isso é muito importante. Você citou há pouco da sua loja física. Como é que é essa loja? Onde que fica? O pessoal visitar? Só os cadastrados podem fazer as permutas ali, né? Podem trocar, né? Mas explica um pouco sobre. Então, a loja física ela fica do lado do nosso escritório, que fica ali na Galeria Marista Center Mall, muito próximo ao Bougainville, ali na T9, com a Rua 9, né, do setor oeste ali. Bom, ela é uma loja como qualquer outra, só que a grande inovação é que todos os produtos lá são posse da X por Y, mas propriedade dos nossos clientes. A gente não tem propriedade sobre nenhum dos produtos. As pessoas levam seus excessos ali, né, o produto que não está vendendo, a gente disponibiliza ali para as outras pessoas. Então, a pessoa na mesma ida, é muito interessante isso, ela economiza muito do frete na história. Porque ela leva os excessos de produtos, já levam cadastrados e a gente já dá entrada nos produtos, o produto já fica disponível para todo mundo no site, no aplicativo. Ela tem a experiência usando o aplicativo dentro da loja, então ela vai lá e compra 10 produtos de 10 clientes diferentes. Quando ela aperta o botão, o crédito vai para cada um dos clientes, né? Então, o crédito não vem para X por Y, vem para cada um dos clientes e ela já sai ali com os 10 produtos sem precisar ter encontrado ou ter ido na loja de 10 fornecedores diferentes. Então, é uma forma, é um ponto de encontro ali dos clientes da X por Y, mas que tem essa dinâmica, né? Para quem vende serviço, acaba que ela acaba sendo usando a loja como lugar de compra, né? Porque a venda do serviço aí já não é na loja. Mas para quem é de produto, isso funciona muito bem para evitar, né, esses vários fretes que tem que fazer, né, comprando um produto de um ou um produto de outro, né? Eu estou vendo aqui o pessoal da Contal Contabilidade está parabenizando a sua iniciativa, né? Falando que você está rompendo paradigmas. O Wagner Felipe Filho é vice-presidente do conselho, né? Ele entrou aqui falando, o mundo contábil já está se familiarizando com essa tendência. A doutora Vanessa Felipe também é lá da Contal Contabilidade, está gostando muito, tá mandando um abraço para a gente aqui. Eu fico muito feliz porque, de início, a turma de contabilidade foi muito contra essa, né? Os empresários iam se consultar com os contadores e eles eram muito contra. Mas eu acredito que o empresário, o contador começou a visualizar, de fato, a legalidade total do negócio e na verdade, a eficiência para o seu cliente, porque o contador, o bom contador, ele tem que estar muito preocupado ali com a sobrevivência do seu cliente. Ele percebeu que, olha, e é o que aconteceu, eu fico vendo, dei uma entrevista agora para a Globo News e foi interessante o seguinte, quando a pessoa me perguntou, falou, olha, as pessoas entram querendo permutar, assim, as pessoas estão pensando, alguns momentos não, Patrícia, ela quer vender mesmo.
Só que o que acontece na pandemia, aqui, né, que aconteceu esse crescimento, é que ela viu que o dinheiro não estava circulando, principalmente quem não vende produtos e serviços essenciais. Então, na verdade, ela queria vender. Ela não está vendendo. Mas o que ela quer é vender para ter o dinheiro para consumir outra coisa. Aí ela vê que na permuta, ela atinge isso. Então, olha, não estou conseguindo vender. Por que não permutar? Aí perde um pouco esse preconceito que tem. Porque, na verdade, existe um pouco de preconceito. Não vou permutar. Então, na verdade, a permuta ela acaba sendo uma venda na multilateral, né? Uma venda que você tem um crédito para consumir outro produto e serviço. Aí você acaba reativando toda a economia. Então, os contadores, eles tiveram de início um momento assim, olha, deixa eu ver o que é, deixa eu entender. Mas hoje eu fico vendo que muita gente já conhece o nosso trabalho e indica realmente para os seus clientes, né, como uma ferramenta para o cara alavancar. E tem muitos contadores que, inclusive, oferecem para os seus clientes, falam, olha, eu estou trabalhando com você aqui, já tem um ano que você não me paga, não quero perder sua conta, estou entendendo o seu momento, me pague em permuta aqui que a gente vai girando e tal. Então, os próprios contadores tiveram de início esse bloqueio que acabou nos atrapalhando, mas com a nossa consistência do trabalho desses anos, eu acho que a gente está ganhando a confiança de vários contadores e isso está realmente desatando os nós aí dos nossos clientes. Isso está sendo muito importante. É bacana. E então, contador também pode fazer parte da plataforma. Existe alguma profissão que não pode integrar essa plataforma? Tem alguma restrição? Ou Nenhuma. qualquer profissão? Qualquer profissão. Assim, a única coisa que não pode produtos ilícitos, né, do mesmo jeito que não. Então, eu cito só esses pontos. Mas o que é comprado em dinheiro pode ser comprado pela X por Y, sem nenhuma restrição. Então, e você falou, né? Vocês são líderes no mercado, mas vocês estão indo além Goiás, né? Como está a expansão nacionalmente? Existem planos para outros países também? Como é que é isso? Nós, com essa aparição que a gente teve na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, isso deu uma projeção interessante. A gente recebeu 180 pedidos, né, de franquias e a gente conversou muito com o advogado nesse ponto. O nosso modelo, como tem crédito envolvido, ele não se adequa bem ao modelo de franquias. Então, agora a gente está começando com parceiros, né, que são parceiros comerciais, mas ainda sendo a própria X por Y, e começando a abrir um escritório de São Paulo e de Brasília. O que é importante dizer, Patrícia, que mesmo sendo um produto digital e tendo uma capilaridade nacional, se a gente pegar o modelo americano como exemplo, os business são muito focados é muito regional. Então, nos Estados Unidos, a estatística dos Estados Unidos é que 97% dos business são feitos na cidade. Então, você pega Denver, 97% das transações são lá. Apenas 3% são com outras cidades, que são infoprodutos, passagem aérea, esse tipo de coisa. Então, na verdade, quando a gente monta uma filial São Paulo, logicamente, a filial São Paulo pode comprar de Goiânia e vice-versa, mas você vai ver que estatisticamente isso não é bem assim. Que o cliente fica livre para comprar, mas o grosso mesmo é a padaria, é o massagista, são as empresas ali realmente da cidade. Então agora nós estamos montando o escritório, montando a atividade, né, em São Paulo. O escritório está aqui em Goiânia, a gente não tem um escritório físico em São Paulo, e em Brasília. Então a gente está começando por essas duas cidades. São cidades que a gente já tinha, né, pedidos mais fortes, já tem parceiros mais fortes, mas a gente tem um plano até o ano que vem de estar presente em 12 regiões metropolitanas do país. Então até o final do ano que vem a gente vai estar, além dessas duas, mais em 10 regiões metropolitanas. E, Rafael, a professora Elisângela, ela fez uma pergunta aqui. Essa nova tendência pode ser utilizada por profissionais como médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, se você já falou, qualquer pessoa pode. Ela quer saber se pode citar algum caso de sucesso envolvendo esse tipo de profissionais. Olha, fonoaudiólogos têm alguns casos de sucesso, né? E também, porque acontece o seguinte, o psicólogo e fonoaudiólogo geralmente atende, eu vejo muito filho sendo atendido aqui. Então, pai é profissional de alguma coisa, é advogado, personal trainer, e precisa de um atendimento para o filho. Então, é exatamente isso que acontece. Ou seja, aí você pode pensar, pô, é uma despesa pessoal. Mas na XP isso acontece, sabe? Muito profissional, ele fornece um serviço para um CNPJ e usa o restaurante para a família dele, a festa da filha dele, o fonoaudiólogo para o filho e assim por diante. Então, tem muitos casos
nesse sentido. E é importante mostrar isso, assim, a X por Y ela acaba sendo, né, ela é B2B, mas ela também é B2C, é C2C, então acaba tendo toda essa mescla. Você vai ver, não tem uma cadeia de consumo, é uma teia de consumo, porque a gente, cada pai consome de um jeito. Então, comecei a estudar as cadeias, né? Lembro de um estudo que a gente fez aqui na cadeia gráfica. Olha, a cadeia gráfica é uma cadeia que a gente precisa, vamos ver o que as gráficas consomem para a gente ter mais gráficas aqui, né? Atendê-las para que a gente consiga ter um fornecimento maior. O que eu percebi, Patrícia, é que, no fundo, depende muito do dono da gráfica. Então, tem gráfica que o cara fica vendendo para consumir um lote, um terreno mesmo. Por quê? Porque ele quer usar de garantia bancária no banco para pegar mais crédito e tal. Teve situações que a gente, inclusive, rendeu uma matéria de 2 páginas do Popular, de um casamento que a gente fez integralmente em permuta. Então, o dono da gráfica resolveu pagar o casamento da filha. É uma despesa da pessoa física dele, mas ele não tem sócio, ele tinha sociedade na gráfica. E o outro cliente da gráfica usa para uniforme, para treinamentos funcionários, com as coisas da gráfica mesmo. Então, cada cabeça é uma sentença. Então, a gente percebe que, no final, acaba que cada empresário usa da melhor maneira possível. Ele sabe onde está a ociosidade, ele sabe onde que ele tem que ter as despesas, e ele usa ali da melhor maneira possível. E é importante dizer que a gente não chega na empresa de ninguém, né, ou né, seja um profissional liberal, no business de ninguém, a gente pega 100% do business. Não é assim, a gente pega só a ociosidade, pega 5% do business, pega 10%. Cada pessoa vai ajustando quanto que ela tem de ociosidade e quanto que ela vai precisar de X. E vai ser, né, tem profissionais que, olha, eu tô aqui com R$ 1.000 por mês circulando na X por Y. Olha, comprei um negócio maior, comprei um negócio de 20 mil. Então agora eu tô vendendo por mês 3 mil, 4 mil, para eu poder pagar aquele assunto. Depois ele volta para o patamar de 1.000. E assim que é o jeito saudável, né, de operar na permuta multilateral. E nessa questão da permuta, você falou, pode ser da empresa, mas a empresa fica com crédito e pode usar, por exemplo, num caso que eu acho que está acontecendo muito, é as questões das escolas, muita inadimplência, de repente os pais podem fazer isso também, com essa inadimplência, diminuir, né? Exatamente. Tem muitas escolas consumindo produtos de limpeza com a gente, consumindo mídia, consumindo serviço de advocacia, consumindo tinta para reformar a escola. Então, e para isso ela precisa ter o X. Então, ela tem que acontece o que né, o pessoal espera mesmo. Olha, eu tenho coisas para pagar e não tenho dinheiro, mas eu tenho coisas para receber de pais também que eles não têm dinheiro para pagar. Então, como é que a gente faz? Olha, deixa esse pai pagar em permuta através da X por Y, que você recebe o X, que aí você alivia seu caixa também. Você consegue acessar produtos e serviços sem mexer no caixa da escola. E a escola começa a entender isso, começa a girar de uma forma interessante. Essa que é a grande coisa. Porque voltando à questão do preconceito com permuta. Porque a pessoa fica pensando o seguinte, olha, eu não vou entrar na permuta porque eu prefiro vender. Vender em reais. Esse é o primeiro ponto. Olha, mas você tem que entender que quando você for comprar, você vai ter que pagar em reais também. Então seu caixa está preparado para isso? Ah, não, você quer comprar em permuta? Quero. Então venda em permuta. Aí quando a pessoa percebe que ele entra num ciclo, que não é só o vender em permuta. Porque senão fica assim, a pessoa, olha, eu não quero vender em permuta, mas eu quero comprar em permuta. Então, quando ela percebe que não dá para ela ser aproveitadora da rede, ela é um membro da rede, né, um elo da rede importante. E aí quando ela fica natural para ela, a pessoa começa a ser um cliente mais assíduo e rodar. Então, eu fico vendo esse ciclo diariamente acontecendo. A pessoa entra um pouco assim, temerosa de como é que vai ser, só que depois ela acha, né? Olha, meu espaço é aqui, eu movimento 500 por mês, movimento 2.000 por mês, movimento 5.000 por mês. Ela acha o equilíbrio, quanto fica saudável no caixa dela, e começa a ser muito interessante para ela. Eu vi também de uma empresa cadastrada que, se eu não me engano, era uma odontóloga, que ela montou o consultório dela, que ela começou a empreender devido a essa parceria, né, essas permutas multilaterais, e que, além de tudo, hoje, além dela fazer o trabalho e ter, né, o retorno, ela também está podendo viver experiências, né, e proporcionar melhores situações para a família, né, situações até de diversão, né? É isso mesmo, assim, a gente tem situações de reforma de consultório inteiras, assim, em ordem de 150 mil, 200 mil de reforma que a pessoa vai pagando em serviço, em tratamentos odontológicos ao longo do ano.
Então, isso é relevante, a pessoa consegue, de fato, ter uma reforma completa do seu estabelecimento sem colocar a mão no bolso. Tivemos vários casos assim. Essa questão também de usar o seu serviço para ter viagens, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Hotel Cristal, da Pousada do Rio Quente, nós temos Costa do Sauípe. Então, a pessoa também se dá o luxo, né, olha, em dinheiro tá difícil, mas eu consigo pegar meu tempo ocioso, fazer um trabalho aqui para alguém da rede e ter crédito para me divertir com a minha família. Então, isso também é muito gratificante você poder ver isso aí circulando. Porque, de maneira geral, a pessoa não se dá o luxo, né, num momento de crise, de pegar o dinheiro e gastar com isso. Mas quando ela percebe que ela está numa rede colaborativa, que ela está usando aquele tempo ocioso que ela tinha para ter esse crédito para consumir, fica muito mais provável dela consumir, né? Uhum, isso aí. E, Rafael, teve algum caso, algum serviço bem inusitado, bem diferente, ou algum produto muito diferente que já foi ofertado na plataforma? Olha, eu fiquei impressionado com a venda de hipnose. Esse foi o que mais eu achei que assim não fosse vender, mas a gente tem cliente que realmente e ele é bom na venda do produto, ele apresenta bem o produto. Esse foi um produto que me surpreendeu. Eu achei que não tivesse demanda, né? Não tivesse liquidez esse produto, mas tem cliente, cada um, né? Isso é uma rede grande, você começa a ter uma estatística. Cada pessoa funciona de um jeito, cada família funciona de um jeito, cada empresa funciona de um jeito. É muito interessante ver isso aí. E a gente, como a gente é muito baseado em dados, você começa a ver onde que estão as transações e como é que funciona o fluxo. É realmente muito interessante você ver o dinamismo, né, das coisas. E cada um tem um ciclo também. Eu fico vendo, como a gente já tem alguns anos, a gente vê o comportamento do empresário solteiro, o comportamento quando ele casa, o comportamento quando tem filho, e você vê a mudança de tipos de gastos, né? E é assim, a vida de todos nós, né? É isso aí. Então, Rafael, fala os seus contatos, como que o pessoal pode encontrar a X por Y, como que pode acessar, você também. Deixa aí seus contatos. Bom, a X por Y, né? O site é xpory.com. O aplicativo também você acha nas stores, né? Tanto no Google Play, no Play quanto a Apple Store, xpory.com. Queria lembrar que não tem custo para entrar, não tem custo para se manter, não há mensalidade, não há anuidade. Qualquer um pode participar, tanto no CPF quanto no CNPJ. Os meus contatos estão se você consegue me acessar pelo próprio aplicativo também, né? Então, estou à disposição. Meu Instagram é Rafael_X por Y, para quem tiver interesse. E nosso objetivo, Patrícia, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com você, com o seu público. Nosso objetivo, de fato, é chegar a 1 milhão de clientes no Brasil inteiro e provar que a economia colaborativa é possível. A gente tem um case razoavelmente bem feito aqui em Goiânia, agora estamos saindo de Goiânia. E, logicamente, quando a gente sai de Goiânia, a gente acaba ajudando Goiânia também, porque alguns dos clientes, por exemplo, a Unitintas é nosso cliente, ela tem interesse em ter os fornecedores de São Paulo, que são fornecedores dela atualmente, entrando na X por isso para que ela possa comprar, porque assim ela vai conseguir ofertar mais e assim a rede vai girar. Então, quando a gente põe o pé em São Paulo, a gente acaba destravando uma série de cadeias aqui em Goiânia mesmo. Então, a gente realmente tem um case, uma história razoavelmente bonita para contar aqui em Goiânia, mas a gente entende que esse crescimento nosso ele vai engrandecer ainda mais mesmo a operação aqui de Goiânia. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, você que sempre publica nossas novidades, nossos passos aí. Então, a gente fica muito satisfeito em poder contar com esse apoio aí, essa torcida. É uma honra te receber e para você colocar todas essas informações. O pessoal está elogiando, o pessoal está gostando, são várias pessoas, né? E, Rafael, palestra você dá também? Como é que é? Pode te contratar? Pode, eu sou um entusiasta desse assunto de economia colaborativa, eu estou à disposição para falar em qualquer evento, né? A gente adequa ao tipo de evento que é. Eu tive a oportunidade de falar no TEDx sobre o assunto. Eu sou apaixonado mesmo, eu acredito mesmo que a gente pode resgatar muitas empresas através dessa metodologia. O país pode se beneficiar muito disso.
o desperdício, né? Uma colega nossa que falou no início da economia circular, quando você começa a vê-la funcionando mesmo, no porte, por exemplo, que está nos Estados Unidos, nossa, é muito interessante, porque na prática nós dependemos uns dos outros. Ou seja, uma empresa depende, ninguém é totalmente, a minha empresa é totalmente autossuficiente. Independente, né? Isso não acontece. Então, numa situação de estar todo mundo em dificuldade, você pode ver que tem alguma coisa errada. Opa, está todo mundo em dificuldade, e se todo mundo se ajudar aqui? É um dos pontos que a gente está discutindo, inclusive, com o novo o César, secretário da retomada, né, o novo secretário aqui do governo de Goiás. A gente teve a oportunidade de sentar com ele essa semana para ver isso. Ou seja, que está difícil? Tá. Tem dinheiro sobrando do governo? Não tem. Como que a gente vai fazer de uma forma inteligente para poder fazer a retomada, né? Porque a Secretaria de Retomada, o objetivo é retomar. Olha, vamos colocar todo mundo se ajudando? O cara do restaurante precisa do cara da embalagem, o cara da embalagem precisa do cara do plástico, e assim a gente começa a fazer a economia girar. Então, esse é meu sonho, para falar a verdade, viu, Patrícia? Assim, tenho o sonho empresarial de ter faturamento, de ter receita, mas tem o sonho também assim do propósito, sabe? Então, esse propósito da economia colaborativa, mais especificamente da permuta multilateral, é uma coisa que me anima muito. Que bom. Eu agradeço muito, Rafael, ter tomado seu tempo e você estar aqui com o pessoal, esclarecendo mais. Muito obrigado, conte sempre com a gente, tá? Ótima noite para você e agradeço a todos que estiveram aqui, que passaram por essa timeline nossa aqui. Obrigada. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigado a todos que estão com a gente, mesmo mais à noite agora, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Tá. Um grande abraço, até breve. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.